Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos entender a ideia de programação voltada para a interface e também os métodos acessores. Bom, a gente sabe que uma interface, né, é uma forma que a gente tem de se comunicar com algum dispositivo. Então, por exemplo, para se comunicar com um console de videogame, a gente vai usar os controles, né, os joysticks. Existem outros mecanismos da gente também se comunicar, mas os clássicos são os controles. Então, os controles, eles são uma interface para que nós possamos interagir com o videogame. Em uma classe, né, quando a gente está falando de classe, a interface dessa classe ela é composta pelo conjunto de métodos públicos que podem ser acessados aí por fora, né, fora dessa classe. E aí, por isso é considerado interface, né? Assim como no videogame nós estamos externos ao videogame e usamos o controle para se comunicar com ele. Na classe, as classes que estão externas a ela, elas só vão conseguir se comunicar com ela através dos métodos públicos, né? E por isso, das estruturas públicas. E por isso, esse conjunto de métodos públicos é chamado de interface da classe. E aí, né, por toda essa questão do encapsulamento que a gente viu na aula passada, a gente tem, né, essa forma de programar chamada de programação voltada para a interface e não para a implementação. Aqui a gente não programa voltado para a implementação, e sim para a interface. Porque o importante para quem acessa aquela classe, né, é a interface, a assinatura dos métodos públicos. A implementação e as outras partes internas, né, atributos, métodos privados, todo o resto não importa para quem está acessando aquela classe, importa apenas a interface dela. E é a mesma ideia quando você vai dirigir um carro, né? O que importa para vocês são os pedais, o volante, o câmbio, como que os equipamentos funcionam mecanicamente, eletronicamente. Pouco importa, desde que a coisa funcione do jeito que você espera que funcione. Quando você aperta a embreagem, vai dar o resultado de você ter apertado a embreagem. E quando você aperta o acelerador, o carro vai ganhar aceleração. Então, como que está funcionando lá por dentro, pouco importa para você. Pode ser que você nem tenha pensado nunca sobre isso. Mas a coisa funciona e você segue assim. Então essa é a ideia da programação voltada para a interface. E aí agora a gente vai falar de métodos acessores. Como agora nossos atributos eles são via de regra privados, então atributos sempre sendo privados, a gente não vai conseguir acessar eles diretamente, né? E aí tem alguns problemas. Aí você se pergunta, pô, mas não é essa a ideia, não deixar os atributos sendo acessados diretamente? Sim, a ideia é essa, porém, se vocês repararem, a gente não consegue nem acessar eles para pegar o valor que eles têm, né? Não queremos nem alterar nem nada, só pegar o valor. A gente não consegue fazer isso. Por exemplo, lá naquele nosso exemplo clássico de carro que a gente está trabalhando ao longo do curso, a gente tem lá o atributo velocidade atual, que a gente viu aí, que agora a gente consegue resolver aquele problema do acesso direto colocando ele como privado. Só que a gente não, como ele é privado, a gente nem consegue pegar ele, o dado que está dentro dele. Como que a gente vai pegar para exibir no velocímetro, por exemplo? Como que a gente vai exibir a velocidade atual do carro no velocímetro se a gente não tem permissão para pegar aquela velocidade? Ela é privada. E aí, né, para permitir esse acesso controlado, com devidas validações, formatações, a gente cria métodos que são públicos,
né, que permitem alterar ou obter esses valores dos atributos. E aí a gente chama esses métodos de métodos acessores. Para cada atributo, a gente pode ter um par de métodos, 2 métodos acessores. Um método tem o objetivo de alterar o valor do atributo e o outro tem o objetivo de retornar seu valor, né, para que seja obtido. Bom, os métodos para alterarem valores de atributos, eles são conhecidos como métodos setters. O método setter é um método que faz a alteração de um atributo. Então vamos entender aí como que a gente faz para criar um método setter de um atributo aí em uma classe. Bom, pessoal, estamos aqui com a nossa classe pessoa. Agora ela só está com o atributo nome. E vamos entender como que a gente faz para criar um setter para o atributo nome. Tá? Então, nós vamos criar aí um método, né? Um método público, para que possa ser acessado externamente. Void setNome. Sempre nos setters a gente vai ter esse padrão, set e o nome do atributo, nesse caso é nome. Então, setNome. Tá? Se fosse atributo sexo, seria set sexo. E assim sucessivamente. Então a gente sempre vai usar essa convenção de nomenclatura para os setters. Ele recebe um nome que é passado aí por parâmetro. E aqui dentro a gente atribui o nome que foi passado ao atributo nome. Então eu pego aqui o nome que foi passado por parâmetro e jogo ele no atributo. Embora os dois sejam nome, dá para a gente diferenciar porque o this ele já indica para a gente que é o atributo. Tá? E esse nome sem nada aqui é o parâmetro. Então a gente pega o nome passado e joga no atributo. Como esse método é público, alguém pode passar um nome, eu vou jogar aqui e vou conseguir então modificar o valor desse atributo via setter. Tá? Eu não posso acessar direto, mas eu posso modificar usando o setter. E aí vocês devem, vocês devem estar se perguntando, por que método inútil? Ele só pega o nome e joga no atributo. Por que então não deixar o atributo público mesmo e aí eu vou lá e acesso direto, já que esse método está fazendo justamente isso. Ele só pega o valor passado e joga para dentro do atributo. Só estamos criando burocracia no código aí. Só que isso não é verdade. Essa ideia de que deixa público que é melhor e tal, isso não é verdade. Por quê? Porque no futuro pode ser que nós precisemos fazer alguma validação nesse nome. E se o atributo tivesse público, eu teria que sair catando todos os lugares onde o nome foi usado para validar antes. Aí a gente cai naquele mesmo problema, naqueles diversos inconvenientes e problemas acarretados aí pela falta do encapsulamento. Então, assim, é sempre importante, mesmo que vai ser feito dessa forma aqui, vai pegar e jogar no atributo, é importante usar o setter. Porque se amanhã mudar, eu vou mudar em um lugar só. Vamos encarar, por exemplo, um outro atributo, tá? Idade, int idade. E vamos criar um setter para ele. Public void set idade. A gente recebe aqui int idade. E this.idade igual a idade. Só que, vamos supor que no caso da idade, a gente vai ter uma regra.
A idade ela não pode ser negativa e nem zero. A gente não pode ter idade, ninguém tem menos 10 anos, ninguém tem 0 anos. Então a idade ela é sempre inteira e positiva. Então nós precisamos fazer essa validação. E aí o que a gente faz? A gente faz essa validação dentro do setter. A gente vem aqui, ó, if idade maior que 0. Se a idade for maior que 0, eu coloco o valor dela no atributo. Se não for, se a idade passada aqui for menor que 0 ou for 0, eu não vou fazer nada. Eu não vou colocar no atributo uma idade que seja inválida. E aí o que acontece? Não tem como acessar o atributo idade diretamente. O único jeito é usar o setIdade. E aí eu tenho que cumprir a regra. Se eu colocar uma idade inválida, eu não vou conseguir setar o valor do atributo. Então, nesse caso, eu garanto que a idade sempre vai ter um valor válido. Então, por isso que a gente não pode, em hipótese nenhuma, deixar atributos públicos. A gente já viu problemas, e mesmo que seja só uma linhazinha de código aqui que pareça até tosca, se amanhã eu tiver que validar o nome, agora o nome tem que ter a primeira letra maiúscula e tal, eu vou ter que modificar aqui dentro. Se eu não tivesse esse setter, eu teria que sair, aquele problema de sair pescando onde que está e tal, e aí o caos está instaurado. Então, assim, sempre utilizem aí setters para os atributos de vocês. Bom, agora que a gente viu como fazer a implementação do método setter, vamos agora ver aí como que a gente faz para criar os métodos que permitem obter o valor de um determinado atributo. A gente chama esses métodos de getters. O método getter ele tem apenas esse propósito, de retornar o valor do atributo para uma classe externa, por exemplo, poder usá-lo. Então vamos ver como que a gente faz para implementar esse método aí numa classe nossa. Bom, pessoal, de volta à nossa classe pessoa aqui, vamos agora então criar um getter para o atributo nome. Para a gente criar, a gente vai criar um método público, que retorna uma string, porque o tipo do nome é string, e vamos chamar de getNome. A convenção de nomenclatura que a gente vai usar para os getters é sempre essa, get e o nome do atributo. Se eu tivesse aqui idade, seria getIdade. Existe apenas uma exceção nessa convenção de nomenclatura, que é com relação a atributos booleanos, que é onde a gente vai usar o this, o is. Então, apenas nesse caso do booleano, que a gente usa is e o nome do atributo, o resto é get e o nome do atributo. Então, vamos colocar aqui nesse caso do nome, o que a gente faz? Return this.nome. E vou retornar o valor para quem tiver interesse. Vou aqui também declarar, para a gente ver o caso do booleano, vou colocar aqui é maior de idade, ou simplesmente maior de idade. Aqui. E a gente tem aí esse atributo booleano. Vou criar um getter para o atributo maior de idade. Então, public boolean, porque é o tipo do atributo, e aí is maior de idade. Então, no caso dos atributos booleanos, a gente usa o is nos getters. E aí, return this.maior de idade. Porque justamente a ideia é essa semântica, o is é maior de idade, e aí vai retornar true ou false, dizendo se é ou não. Por isso que o is é usado no caso de booleanos para getters. E novamente, a gente
né, se pergunta, né, poxa, que método tosco, né? Só pega e retorna o valor direto. Poxa, não podia deixar público? Dessa vez nem tem como deixar público, porque a gente já viu que quando um atributo é público, o usuário, né, pode setar um valor nesse atributo. E a gente já viu os problemas de ter essa oportunidade de setar valores diretamente, né, sem usar o setter. Então, só por esse motivo a gente já teria que botar privado. E aí, se a gente tiver ele privado e não tiver o getter, a gente não tem como saber qual o valor que está ali dentro. Então, a gente já teria que ter o getter só por isso. Mas ainda existe um outro motivo ainda. Embora na maioria das vezes os getters vão ser realmente só isso aqui, return this ponto maior de idade, return this nome, não vai mudar muito. Existem algumas exceções onde a gente pode querer que exista um tratamento da informação antes dela ser retornada, alguma formatação, alguma concatenação, enfim. Então, esse tratamento ele pode ser feito dentro do getter. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos aqui o atributo sobrenome também. Vou colocar ele aqui. E na hora de setar esses atributos, eu quero que realmente sete separadamente, eu quero ter separado lá o nome, o sobrenome e tal. Porém, na hora de obter esse valor, eu não quero, não faz sentido na minha política, do meu programa, eu ter só o primeiro nome. Eu vou querer sempre pegar um nome completo. Então, o que eu posso fazer? Eu não tenho um getter, ou seja, eu não vou ter um getter para sobrenome. E no getter de nome, o que eu vou fazer? Eu pego this.nome, coloco um espaço e coloco o this.sobrenome aqui. E aí, quando der o getNome, né, quando alguém der getNome, não vai pegar só o primeiro nome, vai pegar sempre o nome completo. Então, não tem mais... alguém não pode depois reclamar, poxa, acabei colocando só o primeiro nome, esqueci de colocar o nome completo, foi para o cliente errado e tal. Agora, sempre o nome completo é que é retornado nesse caso. Tá? Lembrando que isso é uma política que eu estabeleci aí para o programa. Pode existir programas que vão querer realmente ter um get para sobrenome, um get para nome, enfim. Pode ter um terceiro método que retorne tudo completo, mas tem as opções para retornar individualmente. Então isso depende muito da política do projeto. Mas assim, eu posso ter, sei lá, no getter querer colocar todas as letras para caixa alta em maiúscula, para retornar tudo em maiúscula. Enfim, eu posso fazer essas formatações, trabalhar esses dados dentro do getter antes de retornar, coisa que se eu tivesse o atributo público, eu não vou conseguir fazer. Eu só posso retornar o valor que está ali mesmo e acabou, não consigo fazer nenhum tratamento de dado na hora de pegar. Então também é uma outra utilidade aí dos métodos getters. Bom, pessoal, uma consideração importante que eu tenho que falar para vocês é que não necessariamente um atributo ele tem que ter getter ou setter. No caso do setter, a gente só vai ter se nós desejarmos que o atributo seja alterado, possa ser alterado fora da classe por outras classes, e que esse acesso por outras classes não comprometa o estado daquele atributo. Um exemplo, lá na nossa classe carro, faz sentido ter um setter, um método setter, para o atributo velocidade atual? Pensem aí. Naturalmente não faz sentido. Por quê? Porque o valor da velocidade atual ele só deve ser alterado pelos métodos acelerar e frear. Não deve ter outra forma da velocidade do carro ser alterada sem ser por esses métodos. Então, a gente não pode criar um método setter.
porque senão ele sem acelerar, o usuário da classe sem acelerar ou sem frear, ele vai conseguir alterar a velocidade atual. Então assim, nesse caso, então não faz sentido que a gente tenha um setter, mas faz sentido que a gente tenha um getter, porque a gente precisa de um meio para obter o valor da velocidade atual. Por exemplo, em outra classe lá para exibir no velocímetro, para guardar num histórico, enfim, a gente precisa dessa informação, e aí faz sentido que a gente tenha um getter. Agora vamos considerar, né, o caso da pessoa. Faz sentido ter um getter para o atributo sobrenome? Na classe pessoa que a gente viu aí anteriormente, faz sentido ter um getter para o atributo sobrenome? Pensem aí. Também não. Porque a gente sempre quer obter o nome completo, não quer obter o sobrenome só. A gente quer sempre pegar um nome completo da pessoa. Então, se tiver um getter para pegar só o sobrenome, isso quebra a regra da nossa própria classe. Porém, faz sentido que a gente tenha um setter, porque a gente precisa colocar o sobrenome naquela pessoa, senão ela vai ficar sem sobrenome. Então, nesse caso, faz sentido que a gente tenha um setter, mas não faz sentido que nós tenhamos um getter, né, nesse caso. E aí, né, agora que a gente já viu esses conceitos aí de métodos acessores, né, vamos ver então como fica aí a nossa classe agora totalmente, a nossa classe carro totalmente encapsulada. Bom, galera, estamos aqui com a nossa classe carro, com tudo que a gente desenvolveu até agora nela, e vamos então deixá-la aí totalmente encapsulada. O primeiro passo é colocar os atributos aí para privado, né, para que eles não possam ser acessados externamente. Então aqui private. Beleza, agora vamos colocar os métodos como públicos, né, para que eles possam ser acessados aí por classes externas. Beleza, agora que a gente já tem todos os métodos públicos e atributos privados, vamos agora então criar aí os getters e setters. Vamos começar pelos setters, né? Vamos criar aí um setter para placa, então, public void set placa. Recebemos aí a placa e vamos atribuí-la, colocá-la no nosso atributo. Vamos criar um setter para marca. Vamos criar um setter para modelo. Acabei deixando de colocar aqui modificador void. Vamos criar um setter para consumo por litro.
e vamos criar um setter para velocidade máxima. Então criamos aí os nossos setters. Reparem que no set consumo por litro e no set velocidade máxima, a gente já pode fazer a validação desses valores. Por exemplo, aqui no consumo por litro, a gente sabe que o consumo não pode ser negativo, né? Nenhum carro anda sem consumir nada ou produz combustível quando anda, então sempre o consumo precisa ser positivo. Então a gente só vai atribuir o valor caso o consumo que for passado aqui for maior que zero. Se for passado um consumo negativo ou nulo, eu não vou atribuir o valor. Ao passo que também a velocidade máxima também não pode ser negativa, né, e nem nula, senão o carro não anda. Então, eu só vou aceitar velocidades máximas maiores que zero. Tá? Se não for maior que zero, não vai entrar no if, não vai atribuir. Ou seja, eu já fiz a validação dentro do setter. Como os atributos são privados, se essa regra não for cumprida, não será possível colocar os valores nos atributos. Então, assim, eu garanto que sempre eu vou ter valores válidos nos meus atributos. Então, o setter ele me dá essa garantia. Vamos agora, então, escrever os getters da nossa classe. Vamos criar aqui o get de placa. Então, string, né, que é a nossa placa, get placa, que é o tipo da nossa placa, return this placa. Vou criar um getter para marca. E vamos criar um getter para modelo. Vamos criar um getter para ligado. E agora é isLigado, porque ligado é um booleano, então, naturalmente, como eu falei com vocês, o getter ele não tem o prefixo get, mas o prefixo is no caso de booleanos especificamente. Ligado, vamos criar agora um getter para consumo por litro, que é um double. Um getter para velocidade máxima. Um getter para velocidade atual. Então, fazendo isso, nós já criamos aí todos os getters da nossa classe. Apenas fazendo um comentário aqui sobre os setters, se vocês repararem, nós não criamos setters para todos os atributos.
Como eu mencionei, nem sempre a gente vai ter setters para todos os atributos. Então, no nosso caso aqui, nós não temos setter para ligado e não temos setter para velocidade atual. Por que a gente não tem setter para ligado? Porque a operação que vai modificar esse atributo, que vai ligar e desligar o carro, já é feita pelos métodos ligar e desligar. Então, toda a regra de negócio, tudo que vai ser feito aqui para ligar e desligar um carro já está dentro dessas operações. Então, não faz sentido eu ter um set ligado. Senão, para que a pessoa vai chamar o ligar e o desligar? Ela vai direto no set ligado e bota lá true ou false, o valor que ela quiser. Então, se eu quero que na hora que o carro ligue, exiba na tela carro ligado e tal, eu não posso ter aí, e na hora de desligar, exiba carro desligado e possa ter eventualmente mais algum código, se eu quiser acrescentar e tal, eu preciso garantir que o atributo ele só vai ser alterado pelos métodos ligar e desligar. Então, não posso ter setter nesse caso. Não faz sentido que eu tenha um setter aqui. Ao passo que também no velocidade atual não faz sentido eu ter um setter, porque eu quero que a velocidade atual de um carro ela seja manejada pelos métodos acelerar e frear. Então, assim, aqui dentro já está toda a validação, já está tudo feito certinho, todas as limitações estão sendo respeitadas, aqui no frear também. Então, toda a regra de negócio está dentro desses métodos. Não faz sentido eu criar um set velocidade atual. Senão, o usuário não vai precisar acelerar e frear para poder dar mais velocidade ou diminuir velocidade. Ele vai lá e seta exatamente a velocidade que ele quer e acabou. Então, assim, nesse caso, como nós queremos que a velocidade seja alterada pelo acelerar e pelo frear, não faz sentido a gente ter um setter. A gente burlaria nosso próprio modelo. Assim como se eu tivesse um setter para ligado, burlaria meu próprio modelo, minha própria política do software, que implica que eu use os métodos ligar, desligar, o acelerar e o frear, para poder alterar esses atributos. Então, nesse caso, eu não vou ter setter. Então, quando não faz sentido, quando eu já tenho mecanismos para fazer as alterações aí devidamente validadas, com toda a política de negócio, todo o modelo ali, dentro de outros métodos, eu não tenho um setter, porque o setter me quebraria, quebraria minha própria política. Só que eu posso não ter um setter e posso ter um getter. Por exemplo, eu tenho aqui o getter do ligado, aí easy ligado. Tenho o getter da velocidade atual, que o get velocidade atual, porque eu posso ter um velocímetro, quero ver a velocidade atual. Embora eu não possa simplesmente colocar exatamente o que eu quero através de um setter, eu tenho que acelerar ou frear, mas eu posso querer ver. Então, assim, é muito importante na hora de definir os getters e setters olhar para essa política, para ver se não está ferindo. Pode também ter a situação de eu não querer ter um getter. Por exemplo, como a gente viu lá no exemplo, que eu não queria ter o getter do sobrenome, por exemplo. Pode ter uma informação que é só interna da classe para ela e não faz sentido ela ser retornada. Enfim, então é muito importante estar atento a essas coisas. Não caia na onda de criei os atributos, agora é getter e setter para tudo. Cuidado com isso. Muito cuidado, porque tem que ser observado o modelo, a política, para que o setter ou getter não quebre isso e aí crie inconsistências no seu programa. Beleza, galera? Então tá aí nossa classe carro, totalmente encapsulada, tudo bonitinho, certinho, como manda aí o figurino. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido bem essa ideia de programação voltada para a interface e o uso dos métodos acessores. Espero que tenha ficado aí tudo bem claro. E desejo a todos aí bons estudos. Um grande abraço e até a próxima aula.